Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo de ponto cruz. Eu fiz uma aula piloto, né, um vídeo teste, e a reação foi muito boa, as pessoas gostaram muito, e então eu decidi continuar. Quando eu fiz o meu teste de qualidade, né, assisti ao vídeo novamente, eu também gostei da qualidade, né? Porque eu já tinha tentado fazer vídeo de ponto cruz e eu não tinha gostado da qualidade do vídeo. E dessa vez eu gostei, então decidi fazer mais uma aulinha, tá bom? Na última aula, nós vimos aqui uma linhazinha, né? Uma linhazinha só do ponto cruz, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pingado aqui. Pingado a gente pega uma canetinha que seja lavável, né? E aí pinga assim o meio do quadradinho que você vai querer fazer o seu desenho. Então, eu vou fazer aqui duas linhas. Com 6 pontinhos cada uma, tá bom. Então, vou fazer duas certinhas assim, uma em cima da outra bem certinho, tá? Eu vou fazer outra aqui porque eu vou mostrar duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então, vou botar aqui mais uma linhazinha, vou botar com 6, botar igual. Então, isso é que é a técnica do pingado. É você fazer o desenho no pano com uma canetinha antes de bordar, né? Então, vamos fazer... Sempre que a gente for olhar um desenho no ponto cruz, a gente tem que analisar qual é o melhor lugar para a gente iniciar o bordado, tá bom? Vocês podem ver que aqui são duas linhas exatamente iguais, então a preocupação de onde começar é menor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, ó. Em vez de começar aqui por fora da linha, eu vou começar um pontinho aqui para dentro, para esconder um pouquinho aquela laçadinha inicial, tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho onde foi que eu comecei, para vocês verem. E aí, eu faço aquela laçadinha, né? Entro a linha na argola. Tá vendo? Aquela argolinha. E aí, prendo o ponto, né? Então, eu vou fazer a minha primeira linha. Analisando o meu pingado, eu posso ver que dá para eu fazer a primeira linha completa com carreira de ida e volta antes de subir para a segunda, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou fazer minha carreira de ida com a minha agulha na vertical. No outro vídeo eu me confundi, né? Então, eu ponho a agulha sempre em pé, na vertical, para fazer a minha carreira de ida. Aqui, ó. Foi mais um. Aqui. E aqui. Acabou o meu pingado para cá. Então, agora eu tenho que fazer a carreira de volta, né? Como a gente fez na aula passada. Então, se eu tiver dúvida de onde que eu tenho que entrar minha agulha, é só formar o X, ó. Então, o X está me mostrando que eu tenho que botar a agulha aqui. Continuo com a agulha na vertical e vou fechando o X na volta. Foi mais um. Mais um. E aí, eu venho no meu último ponto que tá aberto. Foi onde eu fiz aquela laçadinha inicial.
Só que eu ainda tenho um pingado aqui, vocês conseguem ver? Não tem problema nenhum, é só fazer ele agora. Carreira de ida. E agora eu vou fazer a minha carreira de volta. Como eu falei, a gente percebe que essa carreira todinha a gente conseguiu ir e voltar sem atalhos. A gente não precisa fazer atalho nenhum. Então, eu já posso subir direto para a carreira seguinte. Então, a maneira que eu acho mais fácil de fazer é a que eu vou fazer agora. Depois aqui eu vou mostrar outra maneira, mas que a única diferença que aparece é no avesso, tá? É só no avesso que vai aparecer diferença dos dois jeitos, porque no direito é a mesma coisa, é igualzinha. Então, a forma mais simples de você fazer isso, ó, tá vendo? A linha para fechar o X é aqui. Então, eu venho aqui, eu já jogo já para a carreira de cima. Tá vendo? Deixa eu ajustar bem o foco para vocês conseguirem ver. Em vez de entrar aqui na mesma carreira, eu entrei na carreira de cima. E aí pronto, eu já tô na carreira de cima e faço a mesma coisa. Carreira de ida e carreira de volta. Sem mistério. Essa eu digo que é a forma que eu acho mais fácil, mais prática, porque você mantém a agulha na mesma posição. No caso, eu comecei com a agulha subindo e aí... Opa, não estou acostumada com bastidor. E aí você sempre vai ficar com a agulha para cima, sem precisar ficar mudando a posição dela. Então, tô indo aqui. Isso eu já não preciso fazer devagarzinho não, né? Venho aqui. Meu último ponto. Com bastidor, o pano não dobra, né? Por isso que eu digo que eu não costumo fazer com bastidor o ponto cruz. Eu tô fazendo só por conta do vídeo mesmo. Que aí o pano, eu não consigo dobrar o pano, né? Então aqui, ó, ainda falta um pingadinho ali. Então eu vou fazer sem problemas. Então, eu venho agora e já posso terminar minha carreira, né? Eu venho aqui, ó, tem que formar o X ainda do meu último pingado. Então, eu venho aqui e ponho a linha lá para trás, tá vendo? Aí é a questão daquele arremate de novo. Olha o avesso como é que ficou. Por eu ter subido direto de uma carreira para outra, o avesso ficou um pouquinho mais grosso aqui nessa linha. E isso não vai acontecer no outro avesso, que eu vou fazer diferente. Então, isso vocês podem ver que dá um pouquinho de nada de diferença. Quando o trabalho é maior, aparece um pouquinho mais. Deixa eu mostrar para vocês nesse meu aqui. Os lugares onde eu subo direto, olha, fica diferente do lugar que eu não subi. Vocês conseguem perceber que aqui é um pouquinho mais grosso? Então, essa é a diferença de uma forma para outra, é só o avesso. Bom, aí uma colega aqui do YouTube falou assim: Liana, ensina o nozinho que você faz. Que eu falei que eu faço nozinho, mas que ninguém faz, então eu não ia ensinar. Aí ela falou para eu ensinar o meu nozinho. Então, gente, não me critiquem, tá? Esse é o jeito de eu fazer e uma colega pediu para eu mostrar como é que é, tá bom? Então, eu vou mostrar. Aqui na nossa linha, que a gente põe na agulha, a gente fica com 2 fios praticamente, né? Que a gente dobra.
Então, o que que eu faço? Eu tiro um deles da agulha. Eu tiro um deles da agulha e fico com um só. Aí, tá um pouquinho... Eu desembolo, tá um pouquinho embolado aqui. Deixa eu só desembolar rapidinho. Aí, o que que eu faço? Com uma linha só que eu peguei aqui na agulha, eu vou passar só num fiozinho de nada aqui do avesso do meu trabalho, só em um fiozinho. Aí eu passo e aí eu dou um nó. A câmera vai ficar meio fora de foco, tá? Mas aí eu dou um nozinho mesmo. Dou um nó. E dou um nó. Então, assim, eu praticamente não consigo ver o nó. Por isso que eu faço. Quem me conhece do crochê sabe que eu não tenho nada contra nó, né? Principalmente se ele não vai aparecer. Aí você volta as duas linhas para a agulha. Não sei se eu vou conseguir logo de cara colocar aqui. Eu vou dar um pause no vídeo para colocar a linha de volta na agulha, ok? Então, coloquei de volta a linha na agulha e aí, antes de cortar definitivamente, eu passo aqui uns 2 pontinhos só, porque no caso agora já tá com nó, né? No outro vídeo eu passei por uns 4 pontos, mas não tinha nó, né? E aí você já pode cortar o seu fio. Cortei o fio. O nó não fica aparecendo. A única coisa que aparece é essa linhazinha que eu joguei pro lado, mas ela aparece aqui também, né? Quando eu fiz sem o nozinho aqui. Então, é como eu falei, não me critiquem. Esse é um jeito que eu sempre fiz, mas assim, desde que eu comecei a fazer ponto cruz, que eu sempre fiz assim. Dei esse nozinho, dava esse nozinho e antes de cortar a linha, eu dava uma entradinha para segurar um pouquinho mais o fio, tá bom? Então, assim, vocês não são obrigados a fazer esse nozinho, tá? Esse nozinho eu que faço porque eu me sinto mais segura assim, tá bom? Então, na próxima parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de passar para a segunda carreira, para a segunda linha do ponto cruz, tá bom?